Olá, eu me chamo Priscila Lucas Oliveira, eu sou médica veterinária e mestranda no programa de pós-graduação em saúde animal pelo Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Finamore. Vou apresentar hoje o trabalho que eu realizei, que é intitulado Percepção de Criadores de Ovinos sobre a utilização de cães guardiões de rebanho da raça Pastor Mariemana Abruzzese, que teve sob orientação da doutora Giovana Dantas. Então, a ovinocultura ela é uma atividade de grande importância socioeconômica no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que concentra cerca de 15,5% do rebanho nacional. Apesar de todo esse potencial produtivo, a produção interna ainda ela não consegue suprir as demandas nacionais, o que mostra que essa é uma atividade em constante crescimento, que é um mercado promissor. Porém, junto a esse cenário promissor, os produtores eles acabam enfrentando alguns desafios que impactam diretamente na rentabilidade, sendo a mortalidade de cordeiros devido à predação um dos principais problemas que eles acabam enfrentando. Nesse contexto, surge a necessidade e o interesse por medidas de manejo alternativas, que elas possam reduzir perdas e garantir maior sustentabilidade da atividade. Bom, então, a predação por cães errantes, javalis e aves de rapina, elas representam grandes perdas econômicas para os produtores. E as estratégias tradicionais, elas acabam sendo o confinamento do rebanho, a vigilância constante de utilizando funcionários ou pessoas juntamente ao rebanho, ou mesmo o uso de métodos letais contra os predadores. Além de todas essas estratégias tradicionais elas serem onerosas, elas trazem consequências negativas, como o aumento do estresse dos ovinos e impacto sobre a fauna silvestre local. Então, diante disso, os cães guardiões de rebanho, eles surgem como uma alternativa eficiente e sustentável. E esses animais não apenas reduzem o ataque de predadores, mas eles também ajudam a combater os abigeatos de ovinos, no caso os furtos de ovinos, e diminuem a mortalidade dos cordeiros. Entre as raças utilizadas como cães guardiões de rebanho, o pastor mariemano abruzzese ele tem se destacado no Rio Grande do Sul pela sua eficiência na proteção do rebanho, sendo hoje uma das ferramentas de manejo mais promissoras para a ovinocultura. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a percepção dos criadores de ovino sobre a utilização dos cães guardiões de rebanho da raça Pastor Mariemana Abruzzese e comparar indicadores de manejo e perdas antes e depois da presença dos cães. Então, a metodologia implementada para atingir esses objetivos, ela foi elaborada através de um questionário direcionado a produtores de ovinos no estado do Rio Grande do Sul. No total, foram analisados 23 questionários que foram validados, contemplando informações dos períodos de um ano antes e um ano após a introdução desses cães guardiões de rebanho da raça Pastor Mariemana Abruzzese. As variáveis que foram avaliadas, elas foram as perdas dos ovinos, a utilização de cercas elétricas e de arames farpados, o uso de armadilhas e os métodos letais contra predadores, além da necessidade de mão de obras para a vigilância constante dos ovinos. Para análise estatística, foi utilizado esses dois testes que estão aqui e foi considerado o nível de significância de P menor do que 0,05. Então, os resultados que a gente conseguiu avaliar é que as perdas de ovinos nas propriedades, se a gente observar, a cor verde, elas representa um ano depois da introdução dos cães e a cor azul representa um ano antes. Quando a gente observa sobre nenhuma perda de ovinos na propriedade, a gente vê que um ano depois a gente teve um aumento significativo nas respostas de nenhum. E a gente teve através do teste estatístico que foi realizado, a gente teve uma redução significativa na perda de ovinos, pensando ali que o P foi menor do que 0,01. A presença de pessoas com o rebanho
Também, se a gente observar a não utilização, a não presença dessas pessoas com o rebanho, a gente observa no gráfico que a cor verde se mantém um ano depois e a cor azul se mantém um ano antes. O não, ele se mantém maior um ano depois. E, através do teste estatístico também, indicou uma diferença significativa antes e após a intervenção, então, dos cães, com um P validando de 0,04. Já a utilização de cerca elétrica, a gente teve de fato uma alteração, né? Um ano antes e um ano depois, a utilização de cerca elétrica, o não para não utilização, ele acaba aumentando um ano depois. Lembrando que a cor verde representa um ano depois. Porém, no teste estatístico, a gente não teve indicação de diferença significativa, o P deu igual a 0,06. Já a utilização de arames farpados na propriedade, a gente teve a utilização ali, a não utilização um ano depois, representada pela cor verde, aumentada. E no teste estatístico indicou uma diferença significativa na proporção de respostas de sim e não, né? Então a gente vê que P foi 0,04. E a gente observa também que na utilização de armadilhas contra predadores, um ano depois, a gente consegue ver pelo gráfico que as respostas de não utilização de armadilhas contra predadores aumentou. E através do teste estatísticos também indicou uma diferença significativa, com P igual a 0,04. Já na utilização de métodos letais contra predadores, a gente também teve a não utilização de métodos letais contra predadores maior um ano depois da implementação desses cães, o que indicou uma diferença, através do teste estatístico, indicou uma diferença significativa, tendo o P igual a 0,014. Então, o resultado ele mostra, na verdade, uma redução significativa na perda de ovinos, assim como uma queda no uso de métodos letais contra predadores, também observando menos necessidades de investimentos em cercas e uma diminuição da dependência de funcionários para vigilância constante. Além disso, os criadores eles relataram uma percepção bastante positiva em relação ao desempenho dos cães, destacando uma maior tranquilidade e segurança do manejo diário do rebanho com os ovinos. Então, com base nos resultados que a gente teve, a gente pode concluir que a introdução dos cães da raça Pastor Maremano Abruzzês contribui de forma efetiva para a proteção do rebanho de ovinos. Além de reduzir perdas e custos, essa prática auxilia na preservação da fauna silvestre local, uma vez que diminui a necessidade de abates de predadores, uso de métodos letais contra predadores. Portanto, o uso de cães guardiões de rebanho da raça Pastor Maremano Abruzzês, ele se consolida como uma ferramenta de manejo viável, sustentável e estratégica para a ovinocultura gaúcha, trazendo benefícios tanto para os produtores quanto para o equilíbrio ambiental. Vale salientar que esse trabalho ele faz parte de um estudo maior que ainda está em andamento. Muito obrigada. Aqui segue então o meu e-mail, caso necessitem de mais esclarecimentos.